Olá, estamos de volta na sua casa com o programa Gente da Gente, apresentado por mim, Cláudia de Bulhões, exibido aqui na TV Assembleia, tendo como apoio esses profissionais maravilhosos que são Fragoso, Wellington Melo, Gerson Baia, Paulo Mendonça, Quitéria e todos os outros. Obrigada para vocês de coração, tanto pela equipe como vocês que estão nos vendo. Hoje nós queremos assim bater um papo com vocês sobre um assunto maravilhoso. Mas antes queremos dizer os dias que nós vamos ter a reprise do nosso programa. O primeiro dia será domingo à meia-noite. Depois teremos terça a 1h25 da tarde, ou seja, 13h25. Na quarta, 7 da manhã. Na quinta, 1h, 13 horas. E na sexta, 13h25. E domingo e sábado, a 0h. Só que nós começaremos esta entrevista de hoje no sábado. Então, vocês já sabem os outros horários de reprise. Hoje nós vamos bater um papo informal aqui no programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Nós vamos sobre a Reforma Protestante, que no dia 31 de outubro agora, a Reforma faz 500 anos. E esta reforma protestante é considerada pelos historiadores um dos eventos da história moderna. Interessante, né? Reforma protestante é história moderna. Trouxemos hoje aqui para nossa entrevista o nosso querido pastor Lon Davidson Almeida, da Igreja Batista da Comunhão. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Cláudia. É muito bom estar com os nossos telespectadores da TV Assembleia e fiéis telespectadores do Gente da Gente. É muito bom para nós estarmos juntos aqui para mais esse momento. Pastor Lon, mais uma vez eu vou pedir a você que se apresente como você sempre se apresenta. Muito bem, eu sou o pastor Lon Davidson, pastor da Igreja Batista da Comunhão. Nós estamos localizados ali na Avenida João Davino 544, em frente ao Clube dos Sargentos, e às quartas e aos domingos, primariamente, às 19h30 nas quartas e às 18h45 aos domingos, nós nos reunimos para cultos de oração, de adoração ao Senhor, e normalmente lá na igreja você vai me conhecer como pastor bibliocêntrico, que diz: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela me diz que eu sou, tenho o que ela me diz que eu possuo, realizo o que ela me diz que eu posso. Hoje eu receberei a palavra de Deus. Ousadamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo, jamais serei o mesmo. Estou a receber a incorruptível, a indestrutível, a eterna semente da palavra de Deus. Por isto jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. É assim que nós pregamos o Evangelho, é assim que nós vivenciamos as verdades divinas para as nossas vidas. E vocês todos estão convidados. E nós não poderíamos deixar de iniciar o programa Gente da Gente sem essa maravilhosa... como é que nós chamamos o que você falou? Nós chamamos a declaração sobre a Bíblia. Uma declaração sobre a Bíblia, porque eu acho lindo quando você faz isso e eu estou na igreja. Pastor Lon, você é melhor do que eu, do que qualquer pessoa, sabe que no dia 31 agora de outubro é comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. É verdade. A reforma que marcou, foi uma passagem de uma vida para outra. O que é a reforma? Eu acredito que a reforma fez muito mais do que apenas marcar. Eu poderia chegar, nós os evangélicos, principalmente aqueles do ramo protestante dentro dos evangélicos, celebramos efetivamente e observamos a cada 31 de agosto mais um ano da chamada Reforma Protestante. E é óbvio que, para nós, e em minha modesta opinião, depois da vinda de Cristo, que dividiu a história em duas, antes dele e depois dele, não houve nada mais importante para o mundo ocidental, em primeiro lugar, e depois para o mundo inteiro, como a Reforma Protestante no século XVI. A Reforma Protestante, ela foi um movimento cristão, acima de qualquer coisa, iniciado, como eu falei, no século XVI, na Alemanha, e
uma determinada gama de antecedentes que justificaram o que hoje é conhecido por Reforma Protestante. Até aquele instante, a Igreja Católica Apostólica Romana era a identificação maior da cristandade, do movimento cristão que Jesus Cristo fundou com a sua vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão aos céus, e depois a igreja primitiva com Pedro e com os demais apóstolos, com o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. A cristandade começa e depois do ano 313, com Constantino, ela se fixa como o maior movimento religioso que o mundo jamais presenciara. E depois de muitos anos, então, houve uma hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana, com a cristianização do mundo pelo imperador Constantino, em 313, mas alguns grupos sempre permaneceram à parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Ao longo de toda a história, existiram grupos que sempre não se propuseram a caminhar segundo os ditames da Igreja Romana, dos papas e assim por diante. Mas essa reforma protestante, ela foi algo que nasceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que seus protagonizantes, os seus personagens principais, todos eles pertenciam ao clero, com raríssimas exceções, todos eles pertenciam ao clero romano. Mas é dado assim mais importância ao Martinho Lutero, apesar de ter tido os outros que seguiram ele. Mas ele foi o primeiro com as 95 teses dele? Quando a gente olha para a reforma, os antecedentes são muito importantes. O final do século XVI, ou o século XVI inteiro, havia uma nova cosmovisão surgindo. O pensamento renascentista foi a marca maior e havia uma crítica ferrenha à Igreja Católica Apostólica Romana por algumas práticas que ela realizava, mormente a exploração a esse ponto, segundo os reformadores, bem descarada da venda de indulgências, da influência da Igreja Católica, que perdeu sua identidade como uma instituição de fé para lidar com a vida e os anseios espirituais do povo do mundo, passando a ser uma força política muito forte, derrubando imperadores, fazendo imperadores. E a própria Igreja Católica, que postulava a pobreza, a simplicidade da vida, agora ela estava ornada de todo luxo, de toda pompa, de toda circunstância e de todas as riquezas amealhadas ao longo de um milênio, ou um milênio e mais alguns anos de atividade. Então, a igreja se descaracteriza, o pensamento renascentista faz com que haja uma crítica muito forte, uma nova cosmovisão, e isso então contagia alguns clérigos, alguns monges, entre eles Martinho Lutero. É claro que Lutero é o personagem principal da reforma, porque ele foi o primeiro reformador. Mas há três ramos muito distintos de uma reforma que não durou apenas a influência luterana, a influência de Lutero, mas nós temos Lutero na Alemanha, nós temos Calvino na França. Era francês, fugiu da Suécia, era francês, era um crítico da igreja, mas foi perseguido ferozmente, foge para a Suíça e lá ele começa uma estrutura de reforma. E também depois na Inglaterra com o rei Henrique VIII. Não é? Todo esse movimento durou, o movimento do cerne da reforma durou 60, 70, 80 anos, a partir do século XVI. Uma outra coisa que influenciou muito foi, em 1450, um homem chamado Johann Gutenberg, o pai da imprensa moderna, imprime a Bíblia, a chamada hoje conhecida como Bíblia de Gutenberg. E essa Bíblia, 185 edições, 35 de papiro e algumas outras mais em papel, mas isso aí começa um movimento de impressão de Bíblias e a Bíblia então cai ao alcance do povo. E o Martinho Lutero fez uma Bíblia, mas ele não escreveu nem em inglês nem em francês. Ele traduziu a Bíblia para o alemão.
Mas isso depois que a sua situação com a Igreja Católica... O que eu quero que vocês entendam é que as causas são essas, os antecedentes são esses. Mas o Lutero, como todo outro reformador, ele tinha um amor muito grande pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ele era um monge... E ele não pretendia sair da Igreja Católica. Um monge augustiniano jamais pretendeu sair da Igreja até que dela foi expulso, né? Até que dela foi excomungado. Mas Lutero, ele começa a questionar quando ele começa a enfrentar um homem chamado John Tetzel, que era um monge, se não me engano, beneditino. E ele havia sido escolhido pelo Papa Leão X para ser o grande catalisador de um movimento que arrecadava dinheiro através da venda de indulgências. Para que eles queriam vender tantas indulgências? A Igreja Católica, a esse ponto da história, ela vinha em primeiro lugar muito mal acostumada com um luxo extremo. Havia um gasto desmedido dentro da Igreja Católica. O Vaticano precisava de uma nova basílica, então planejou-se a Basílica de São Pedro, que é um dos grandes tributos de arte religiosa em todo o mundo. É inegável isso. Mas para se construir uma basílica daquela, precisava-se de muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Outra coisa era que a igreja estava às voltas com as cruzadas. A igreja vinha gastando muito dinheiro financiando a guerra contra os otomanos, contra os muçulmanos. Havia efetivamente um embate por poder religioso e poder religioso político no mundo daquela época, e os cofres da igreja não estavam tão bons. Então, as indulgências foram, na realidade, um pedido papal para que teólogos na época, inclusive a São Tomás de Aquino participou disso. Talvez é uma coisa que ele arrependa-se amargamente, mas ele vem com essa ideia. E John Tetzel era o garoto propaganda. E ele saía pelo império todo, por todos os impérios. Ele era um bom marketing, né? Ele era um homem de marketing. Ele saía e, em nome do Papa, ele então apresentava um novo plano. As indulgências nada mais eram do que perdão papal para os pecados, tanto dos que vivem e que estavam em maus lençóis com as próprias leis humanas. Através do perdão papal, eles recebiam não apenas o perdão para a sua alma, mas eles também recebiam o perdão para os malfeitos que faziam na esfera legal. Então era uma vantagem muito grande. E é claro, isso se estendia também para os mortos. O assunto é interessantíssimo. Nós vamos para o intervalo e voltamos novamente para falar sobre as indulgências. Tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Cláudia de Bulhões, voltando na sua casa com o programa Gente da Gente. Hoje aqui num bate-papo informal com o meu querido pastor Lon Davidson Almeida sobre os 500 anos da Reforma Protestante, que é comemorada dia 31 de outubro. Pastor Lon, voltando ao bloco anterior, nós falávamos sobre indulgências. Aí eu deixo um questionamento aqui para você. Se eles acreditassem tanto naquela venda de indulgências, que as pessoas iam para o céu e não tinham mais pecado nenhum, por que eles ainda queriam fazer missa,
missa de 7º dia para purificação do espírito, da alma. Está nas suas mãos a resposta. Olha, eu acredito, e eu tenho sempre muito cuidado quando converso sobre a reforma luterana e essa questão das indulgências, porque os católicos apostólicos romanos, eles protagonizaram uma série de eventos, e como cristão, eu sempre trabalho estendendo o benefício da dúvida, de que as pessoas efetivamente tiveram as melhores das intenções. Com relação a indulgências, o que estava queimando Lutero era mais a comercialização do perdão papal do que a crença ou não de que aquele perdão papal era válido. Porque para o católico, o Papa é o vigário do Filho de Deus na Terra. Ele foi dado a autoridade, segundo a tradição católica, para o que ele amarrar aqui na terra ser amarrado no céu, o que ele desamarrar aqui na terra ser desamarrado no céu, e ele tinha o poder de em nome de Jesus, ele praticar essa outorga de perdão. Nós, os evangélicos e os protestantes que saíram da Igreja Católica depois concordaram nisso. Não há necessidade da confissão auricular, a confissão para homens. Nós confessamos diretamente a Deus porque cremos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não, como evangélicos, cristãos evangélicos e protestantes, nós não acreditamos nem aceitamos a premissa do Papa sendo o intermediário entre os homens e Jesus. Para nós, entre homens e Jesus, não há intermediário algum, e Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, por conta disso, a confissão auricular nunca foi aceita, e nem é aceita hoje. Nós não confessamos a homens. Portanto, o perdão nós o recebemos diretamente de Jesus. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse perdão nós devemos receber diretamente dEle. É aquela coisa, como é que você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai senão por Ele, e você então passa a cobrar para que esse perdão chegue à sua vida através da assinatura ou através de um decreto papal. É aquela velha história, Jesus é o caminho, mas a indulgência seria o pedágio. Eita, gente, olha só, você falou em evangélico e protestante. Qual a diferença de um e outro? Ou existe diferença? Eu sempre deixo isso muito claramente, muito claro, porque nós sabemos que a Reforma foi um movimento iniciado dentro da Igreja Católica por clérigos católicos, Martinho Lutero, Zwingli, o próprio rei Henrique VIII da Inglaterra. Todos eles eram católicos, e todos eles, por um motivo ou outro, é claro que Lutero foi por conta disso. Lutero releu a Bíblia. Relendo a Bíblia, ele percebeu a questão da simonia, que era essa venda. Simonia é a venda de indulgências, de indultos, de perdões assinados pelo Papa. Ele viu isso, e a venda também de relíquias. Não é? Pedaços da cruz, pedaços do manto, ou pedaços, qualquer que fosse a relíquia, havia um comércio extremo, e esse é o pecado da simonia, de comercializar-se coisas santas, o que não pode ser comercializado, porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve fazendo seu ministério, ele viu o troca-troca, a mercancia do evangelho no templo, ele revirou as mesas dos mercadores e disse: a casa do meu pai não será um antro de ladrões, mas será conhecida como uma casa de oração. Então, como a igreja se imiscuiu nos negócios do mundo, passou a negociar com o mundo, passou a perder a sua identidade. A partir daí, Lutero, na Alemanha, é o principal. Em 1517, ele foi ameaçado por Tetzel. Sim. John Tetzel, que era o representante do Papa para a venda de indulgências, viu que o monge augustiniano tinha muito o que falar, falava com precisão teológica, falava de cátedra. Ele era professor de teologia. Ele era professor de teologia, ele era um homem preparadíssimo. E aí, então, Tetzel o ameaça. Mediante essa ameaça, é que Lutero afixa as suas 95 teses na porta da igreja
que ficava no castelo de Wittenberg. E Imagina que escândalo, né? Olha, um padre, porque sim, é monge, era um monge, né? um professor muito... afixar 95 teses na porta de uma igreja da qual ele pertencia. O fato em si da fixação das teses não era alguma coisa inédita, de maneira nenhuma. Muitas vezes os catedráticos, os professores de seminário, os monges estudiosos, eles faziam isso como forma de iniciar uma discussão teológica. Então Lutero vai à porta do castelo, à porta da igreja que ficava no castelo, e afixa suas teses, é claro, por conta da ameaça que sofrera de John Tetzel, mas não somente por isso, porque ele queria iniciar uma discussão a nível acadêmico, teológico, sobre o que a igreja estava praticando, e ele, nas suas 95 teses, elenca mormente esse problema das indulgências, mas outras práticas que a igreja vinha fazendo. Ele queria começar uma discussão teológica, porque ele visava reformar a igreja, que segundo ele tinha perdido seus caminhos. Ele dizia que todas as pessoas, nas suas teses, ele já dizia que todas as pessoas são criaturas, filhos de Deus, então são iguais. Aí vem uma coisa assim, será que quando ele começou com esse... Por isso que ele abalou tanto, apesar de ser um homem estudado, como a gente diz, mas ele foi corajoso. Extremamente. E ele foi, porque ele tinha também o apoio do príncipe saxônico, né? Exatamente. Que era do Sacro Império Romano-Saxônico, Germânico-Saxônico. E ele era o príncipe eleitor. Que era eleitor. a Alemanha e a Áustria. E ele era um príncipe eleitor, né? Porque ele tinha o poder de votar nas coisas. E o interessante, Cláudia, é que esse príncipe germânico-saxão, ele era um dos grandes colecionadores de relíquias da igreja. Ele comprava muito, ele tinha um acervo gigantesco de peças sacras compradas, de pedaços da cruz, ou disso ou daquilo. Ele era um colecionador. E quando Lutero passa a conversar com ele, ele se envolve com Lutero, admira Lutero, e depois de algum tempo, ele se desfaz de tudo isso. Ele elimina tudo isso quando então... Porque isso aconteceu em 1517, Lutero fixa essas teses, promovendo um debate teológico profundo, mas aí o Papa Leão X, que já estava muito mal assessorado... Ele era um Médici, né? E ele estava assessorado por alguns cardeais que eram brincadeira, né? E aí ele se volta contra Lutero e joga toda a fúria da Igreja Católica contra Lutero, excomunga-o em 1520, Lutero queima a bula papal, gente, que o excomunga. Eu tenho uma admiração por Lutero. E Lutero, a gente nota, há um bom filme com... eu não me lembro do protagonista, do ator principal, talvez Ralph Fiennes, mas é chamado Lutero. E o ator passou bem a angústia de Lutero, que não queria sair da igreja, que não queria ser excomungado, queria reformar, consertar a igreja que ele amava e a quem ele servia. E ele também não queria jogar a Alemanha e a Áustria, o Império Germânico-Saxão, numa guerra civil. Ele dizia sempre, eu não posso deixar a Alemanha queimar, e a Alemanha queimou. Houve embates e igrejas foram queimadas e famílias contra famílias. Foi uma guerra muito cruenta que Lutero não queria. Ô pastor Lon, eu lhe pergunto e me pergunto também, será que todo esse apoio que Lutero teve dos príncipes, certo? Não era porque eles já estavam assim muito sob o jugo da igreja, do Papa e do imperador? O Papa tinha uma super função de chefe de todos os estados cristãos. E ele exigia cada vez mais tributos desses imperadores localizados para manter a estrutura da igreja, que inchara, que ficara completamente descabida, luxuosa ao extremo, os cardeais viviam nababescamente, o Papa vivia nababescamente, e as guerras custavam muito dinheiro. Então a igreja, cada dia... Então havia uma insatisfação por parte de muitos imperadores, e havia outras questões, porque se na Alemanha Lutero foi o estopim, aí você vai para a Inglaterra, você vê um rei casado com ele era católico, casado com uma descendente do trono espanhol, católica, Aragão, e ele que apaixonou-se por Ana Bolena,
Não é? E a partir daí foi uma loucura, ele tentou anular o casamento com a Isabel de Aragão, se não estou enganado bem, mas o trono espanhol tinha muita influência junto ao Papa, e aí o Papa não anulou, e a partir daí o rei Henrique VIII resolveu fazer a sua própria igreja, um tribunal eclesiástico da sua própria igreja, e aí a igreja anglicana surgiu, o anglicanismo foi a resposta, foi a parte da reforma que foi produzido basicamente por conta de, a gente pode dizer, de um rabo de saia. A reforma inglesa começou com a paixonite aguda de um rei por uma cortesã, e a partir daí ele desafia o Papa, e o príncipe anglo-saxão na Alemanha, também na Inglaterra, o rei Henrique Ana Bolena, depois de algum tempo, porque o rei costumava fazer isso, o rei Henrique VIII costumava fazer isso, né? Mas uma outra coisa interessante é que, em meio a isso tudo, você olha para, na Inglaterra, na Inglaterra você olha para o rei Henrique VIII, você olha na Alemanha para Lutero, mas você olha na Suíça para Calvino, João Calvino. João Calvino era um católico e do clero católico francês, que lera em 1517, 1536 mais ou menos, ele começou porque lera tudo de Lutero, não é? E havia, como eu disse, esse pensamento renascentista. A burguesia estava muito decepcionada com a igreja, porque a igreja condenava a usura excessiva da burguesia, o comércio que eles faziam, mas ao mesmo tempo a igreja fazia esse comércio lá dentro. Então, isso aí era um terreno muito fértil. Então, Calvino começou isso na França, foi perseguido duramente, porque o imperador francês era aliado do Papa Leão X. Ele foge, e na Suíça ele encontra o apoio da burguesia e o apoio da monarquia da Suíça, e a partir dali, então, ele começa o braço suíço da reforma que se caracteriza pelo calvinismo. Então você vê, na Alemanha, como fruto da reforma, surge a igreja luterana. Na Inglaterra, a igreja anglicana. E na Suíça, a igreja reformada. Não é? Você tinha os huguenotes, eram os reformadores. É isso aí que eu ia querer conversar com você, porque dessa reforma surgiram muitas denominações religiosas. Surgiram. O cristianismo, que é praticamente um grupo lá que mora lá por lá, Israel, não sei por onde, né? Por ali. Até a Idade Média só se conhecia a cristandade. Sim. E a Igreja Católica Apostólica Romana era a maior representante. Os outros grupos ao longo da história, desde a igreja primitiva, eram grupos muito pequenos que nunca tiveram uma influência maciça no mundo, uma influência grandiosa. Eram localizados, a Holanda, mas a Igreja Católica Romana, mesmo com a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana em 1053, se não estou enganado, e a Igreja Ortodoxa Grega, que é o catolicismo grego em Alexandria, né? Inclusive eles têm um outro Papa. A partir de 1053, quando houve o declínio e a queda do Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana fixou-se na Europa, e lá na Grécia fixou-se a Igreja Ortodoxa Grega. Isso. Mas a cristandade era isto, até o século XVI. Mas eu vou querer conversar daqui a pouco com você sobre as divergências cristãs que deram origem também às denominações. Aí nós vamos conversar. Porque depois de... Muito interessante. Muito interessante a gente saber, porque são muitas as denominações. Agora, meu telespectador, meu caro internauta, o que nós temos tendo agora é uma aula sobre a Reforma Protestante com o pastor Lon Davidson Almeida, da primeira igreja... Da Igreja Batista da Comunhão. Até daqui a pouco.
Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. Caro telespectador, caro internauta, vocês pensam que neste intervalo nós ficamos quietinhos? Não, nós ficamos puxando mais coisas do pastor Lon Davidson Almeida, da Igreja Batista da Comunhão. No intervalo, nós quando fomos para o intervalo, nós estávamos conversando sobre as divergências, digamos assim, do protestantismo, que fizeram diversas denominações, que deram origem a diversas denominações. Eu sei que você sabe todas, mas eu vou aqui. Olha, dessa divergência veio o cristianismo, a Igreja Católica, que já existia, a Grande Cisma, que você já falou, Lô, a Igreja Ortodoxa, a Reforma Protestante, os luteranos, os anglicanos, os metodistas, os calvinistas, os pentecostalismos, os neopentecostalismos, até a língua não dá, né? Amish, Testemunhas de Jeová, restauracionadores, mormons, adventistas, batistas e anabatistas. Depois eu vou por aí. Já pensou? Quanta coisa! O que a gente chama... Fica até de mão no queixo. O que a gente chama de a sombrinha do cristianismo, ela tem as mais variadas matizes, não é? Quando a gente organiza historicamente, como eu estava explicando, a gente vê que a Igreja Apostólica, a única Igreja Apostólica que já existiu, foi aquela efetivamente comandada pelos apóstolos, por Pedro e os outros 11 apóstolos, e junto com eles o apóstolo Paulo, porque foi escolhido por Deus. Jesus apareceu a ele, e Paulo o viu, que já se chamava Saulo, o viu com os seus olhos, e a partir daí ele foi reconhecido pelos outros 12 apóstolos ainda vivos à época, como o apóstolo de Deus enviado aos gentios, já que os outros 12 estavam mais preocupados em pregar o evangelho aos judeus, que estavam espalhados no mundo inteiro. Então você tem a igreja primitiva, é a igreja apostólica primitiva. Talvez o último apóstolo foi João, a morrer no ano 93, 94, 95, e com João finda-se a era apostólica. A partir daí, nós chamamos de a igreja patrística, a igreja dos pais da igreja. E aí você tem muitos nomes de pastores de igrejas que se tornaram líderes regionais, com muita influência, com muita sapiência, com muita espiritualidade, e eles forjaram a igreja chamada igreja patrística até o ano 313, quando Constantino, o imperador romano, se converte ao cristianismo e ele estatiza a igreja. Aí é o início da igreja apostólica romana. Isso aí muito antes do protestantismo. Isso em 313. Sim. Aí nós vamos seguindo pela história durante 700 anos, mais ou menos, até o declínio e queda do Império Romano, e aí a grande cisma entre a Igreja Católica, que agora era Católica Apostólica Romana, e a Igreja Ortodoxa Grega em Alexandria.
A partir daí, a Igreja Ortodoxa Grega é diminuta, é pequena, é influente regionalmente. A Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja estatizada desde 313, ela tem, durante a Idade Média, um crescimento assombroso em termos de influência no mundo, influência política e riqueza. E é aí que entra a Reforma. Ao longo dessa história inteira, alguns pequenos grupos nunca se uniram, nem a Igreja Católica Apostólica Romana, nem a Igreja Ortodoxa Grega. Eles eram aqueles pequenos grupos de cristãos que não tinham nome algum. Eles apenas seguiam a Jesus Cristo e o tinham como único e suficiente Salvador, e a Bíblia Sagrada, e eles viviam regionalmente tendo alguma influência, mas nada de monta. Mas com a Reforma, aí há uma distinção. A partir daí, como você falou mesmo, surgem três grandes grupos, que seriam primeiramente a Igreja Luterana na Alemanha, a Igreja Calvinista, que seria na França conhecidos como huguenotes, inclusive em 1570 mais ou menos, os huguenotes franceses, porque os reis franceses eram católicos. Os huguenotes eram os reformadores comandados por João Calvino na França. Houve uma noite chamada Noite de São Bartolomeu, onde mais de 100 mil cristãos reformados huguenotes, que eram os calvinistas da França, foram mortos. Chamada a famosa Matança de São Bartolomeu. E, é claro, e existiram outros, e aí na Inglaterra, a Igreja Anglicana. A partir daí... Porque na Inglaterra também eram chamados huguenotes, né? Não, na França. Na França. Na França, a Igreja Luterana se postou no Império chamado Sacro Império Germânico, você até falou aí. Mas era composto de Alemanha e Áustria. Mas a Igreja Luterana, ela se firmou muito em Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia, Noruega e mais ou menos por aí. Já os huguenotes franceses, com Calvino, foi Suíça, França, e a Igreja Anglicana, que surgiu na Inglaterra. A partir daí é que surgiram os grupos metodistas. O metodismo, com John e Charles Wesley, já é um movimento pós-reforma, muito depois da reforma, não é, que surgiu dentro da Igreja Anglicana. Na Escócia, os ventos da reforma chegaram até a Escócia, e é da Escócia que vêm os presbiterianos. Então, você tinha todos esses grupos, mas esses grupos todos estão debaixo da sombrinha do cristianismo. O cristianismo é a religião. Esses grupos aí são todos considerados denominações. A denominação católica romana, a denominação ortodoxa grega. Já esses grupos que saíram de dentro da reforma, da Igreja Católica, eles são conhecidos como protestantes, porque eles protestaram contra a reforma. Então, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Reformada, a Igreja Calvinista. Essas todas são exemplos muito fortes de igrejas protestantes. Aí nós chegamos aí ao ramo que pertencemos. Na Inglaterra, 2 homens que eram de um desses grupos que sempre estiveram à parte da Igreja Católica, da Igreja Anglicana até com a reforma do rei Henrique VIII, o rei Henrique VIII queria unificar o Império Britânico, a Britânia inteira. Ele queria unificar para ter uma igreja só, para todo o Império. Inclusive ele queria juntar com a Espanha também, né? Exatamente, por conta da esposa de Aragão. Isso. Mas isso não aconteceu. Como é que isso acontece? O rei Henrique VIII, a partir de Canterbury, o arcebispo de Canterbury, que era o chefe religioso da igreja, ele convida todos os grupos dentro do império para conversarem, para darem início a uma igreja só. Um desses grupos, de 2 homens ingleses que estavam ali observando tudo o que estava acontecendo, eles foram chamados e eles disseram: olha, nós queremos nos unir a essa nova igreja que o rei Henrique VIII está fazendo.
mas nós vamos fazer o seguinte, vocês todos vêm da Igreja Católica, vocês todos são batizados quando criancinhas. Nós não acreditamos no pedobatismo, do batismo infantil. Para nós o batismo é uma cerimônia que só deve ser realizada quando alguém, em sã consciência, sabe que é pecador, aceita Jesus Cristo e faz uma profissão de fé. O batismo é parte disso. Então, para nós nos juntarmos a vocês, nós queremos que vocês se batizem de novo. Daí a palavra anabatistas, que significa aqueles que se batizam de novo. Mas esse foi um nome, não que eles adotaram, que foi atribuído a eles. Como o rei Henrique VIII e a Igreja Anglicana disse, de jeito nenhum. O batismo é o batismo, nós somos batizados, nós saímos da Igreja Católica. Disse até que a Igreja Anglicana, porque na estrutura da reforma, ela foi a última que surgiu. Surgiu a Igreja Luterana em primeiro lugar, depois a Igreja Calvinista Reformada, e a Igreja Anglicana parece-me ter sido um meio termo entre o catolicismo e o luteranismo e a Igreja Calvinista. Por quê? Porque ela ainda adotou a maioria das práticas romanas, mas com a independência de Roma. Os batistas eram aqueles que batizavam somente adultos. Era um grupo que dizia, olha, se você quer aceitar a Cristo e quer ter um relacionamento com Deus, você vai ter que receber a Cristo, depois você vai ser batizado adulto. Mas então, aí entrou o receio das outras denominações ou da igreja que queria centralizar. Porque se espera até a pessoa tomar consciência, tomar ciência, eles, desde pequeno, eles iam introduzindo o pensamento deles, como eles deviam ser, e já batizavam, a pessoa já ficava na religião. Se a pessoa ficasse adulto sem se batizar, poderiam, de alguma maneira, se insurgir ou insuflar, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que esses grupos, havia grupos, como eu disse, aqueles grupos menores, que nunca foram de grande monta, de grande influência no mundo ao longo da história, que eles nunca batizaram bebês. Eles apresentavam bebês como Jesus foi apresentado aos 8 dias de nascido no templo. Não havia um batismo assim judaico. Hoje, né? No judaísmo é assim até hoje. Os filhos são apresentados. E hoje, nas igrejas batistas, os filhos também não são batizados. Nós acreditamos que, assim como Jesus disse, das criancinhas, dos infantes, é o reino dos céus. Eles não precisam de batismo. Não é? Mas nós os apresentamos a Deus, os consagramos a Deus. E é lindo a apresentação. Nós já fizemos várias vezes, né? Eu acho linda a apresentação. Eu já vi o pastor Lô com um nenenzinho aqui no braço, Eu apresentando. já apresentei 2 de uma vez, um em cada braço. Que e orgulho. A gente fica orando para eles não chorarem demasiadamente, mas Deus é tão bom. Mas é a expressão da continuidade da vida e da continuidade da nossa fé. Então é uma cerimônia muito bonita. O batismo era assim, o batismo era só feito por esses grupos que estavam no pano de fundo do cristianismo só para adultos. Quando eles são convidados para adentrar a igreja anglicana, eles dizem, olha, nós só vamos entrar com vocês se vocês se batizarem adultos, se batizarem uma vez mais. Por isso eles foram chamados de anabatistas. E o que é interessante é que a igreja anglicana passou a perseguir ferozmente esses grupos dentro do Império Britânico. Tanto que alguns desses grupos saíram e foram se refugiar na Holanda. Mas a perseguição continuou, e nem todos saíram, a perseguição continuou de tal sorte que já aí no século XVII, uma grande parte desses perseguidos emigra para o novo continente, a América. Lô, interessante a gente observar, todos são fatos históricos, todos são maravilhosos para a gente aprender. Mas por que a igreja católica romana, ela tem que fazer o batismo, a primeira comunhão, a crisma e por aí vai? Sempre não basta um só. Eu não sou contra nem sou a favor, muito pelo contrário, eu quero entender. E nada como ter aqui o pastor Lô para explicar. Só que não vai dar tempo agora. No próximo bloco, ótimo, nós vamos... E temos que falar também na Igreja Batista da Comunhão, que a gente já falou tanto. Meu telespectador, meu caro internauta, até daqui a pouco. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas.
Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Caro telespectador, caro internauta, estamos maravilhados aqui com a conversa que nós estamos tendo e que vocês estão ouvindo no nosso programa Gente da Gente com o pastor Lon Davidson Almeida, da Igreja Batista da Comunhão, ali na Rua João Davino. Pastor Lon, nós fomos para o intervalo querendo saber assim, o batista só batiza adulto, certo? Certo. O católico, eu vou fazer a pergunta como eu sei, viu? O católico, ele tem que batizar, a crisma, a comunhão, o casamento, Por que tanta coisa? A estrutura da vida religiosa para um católico, ela é marcada pelo que a igreja definiu como sacramentos. Os sacramentos, eles concedem graça. Uma vez que o primeiro sacramento é o pedobatismo ou batismo infantil, essa criancinha, então, ela é batizada para dentro do corpo da igreja. E a partir daí ela deve progredir espiritualmente, fazendo os outros 7 sacramentos, até o último deles, que é, se não me engano, a extrema unção no leito de morte, é o último sacramento. E ainda assim... São 7 sacramentos. E ainda assim, mesmo que você passe por esses 7 sacramentos, segundo a doutrina da igreja, ainda há um lugar intermediário entre a terra e o céu, que eles chamaram de purgatório. E esse purgatório é o local onde, como o nome diz, são purgados pecados que não foram perdoados e que impedem uma pessoa de chegar-se até a presença de Deus ou ao céu. Inclusive, criancinha que não foi batizada vai para o purgatório. Eu estudei assim, não sei se já mudou. Eu não né? sei, eu estudei isso há muito tempo atrás. Eu sei que tem as noções também do limbo e do purgatório. Não, é limbo, limbo, não é isso? Desculpe, telespectador. Mas, de qualquer maneira, isso diverge grandemente tanto do ensino das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, e faz parte do conjunto de tradições da Igreja Católica Apostólica Romana. Para nós, evangélicos e protestantes, a Bíblia é o único livro de fé e prática. Não há nada que nós possamos ter como norma divina que não esteja preconizada nesse livro e seja fruto do estudo, da interpretação, através da hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia segundo alguns princípios, e a exegese, o estudo, palavra por palavra, contextualmente. Daí nós extraímos os princípios, daí nós extraímos todas as noções e também o fato de que a religião fundada por Jesus Cristo, o cristianismo, não é uma religião ritualística, é relacional. É relação, é eu e Deus através de Jesus Cristo. E Jesus sendo o único mediador entre Deus e os homens, a igreja é apenas o local que vai me ajudar, me equipar para que eu desenvolva esse relacionamento com Jesus Cristo, consequentemente esse relacionamento com Deus Pai, através do Espírito Santo que habita em nós e comanda esse processo chamado de santificação, e a partir daí nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, aí a tríade de amor e relacionamento do cristianismo: amar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amar ao próximo
como a nós mesmos. Então, essa é a chamada regra de ouro do cristianismo. Bom, mas deixa para a gente não perder o fio da meada. Então, perceba, no bloco anterior eu estava dizendo que houve uma imigração em massa para os Estados Unidos da América, para o novo continente. A partir daí é que, em não havendo outra religião no novo continente, o protestantismo ou a religião evangélica, mormente a religião batista, a primeira igreja evangélica dos Estados Unidos foi uma igreja batista em Rhode Island, na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, a primeira igreja batista em solo americano, fundado por batistas que emigraram da Inglaterra para os Estados Unidos. Esse grupo hoje é a maior parcela, a parcela mais forte, chamada Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E essa Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos foi que há 140 e alguns anos atrás enviou seus primeiros missionários batistas para o Brasil. Era isso que eu ia lhe perguntar. E a partir da chegada desses missionários, e eu conheci alguns dos descendentes desses missionários que trabalharam, os Bagbys, William Bagby, a sua esposa, também John Mean e a sua esposa vieram para o Recife. Os Bagbys, os corpos dos nossos irmãos ainda estão enterrados no seminário onde eu estudei, em Recife, na Conde da Boa Vista. E foram esses homens que forjaram os batistas brasileiros, deram início à Convenção Batista Brasileira, que hoje reúne mais de 5.000 igrejas no Brasil inteiro. E esses homens, os seus descendentes ficaram aqui, e eu tive o privilégio de, quando estava no seminário, o filho de John Mean, David Mean, foi o reitor quando eu estava estudando aqui. E o que é interessante é que a partir dos batistas no Brasil, todas as outras denominações chegaram. Todas as outras denominações chegaram. Para mim tinha sido os primeiros luteranos, não foram não? Não, olha... Em Nova Friburgo? Veja bem, em 1600 e alguma coisa, eu não estou enganado, há mais ou menos 400 anos atrás, houve um grupo, se não me engano, de holandeses que eram reformados, que vieram e fizeram um culto, ou um dos primeiros cultos, o primeiro culto evangélico no Brasil. Mas eles não se fixaram aqui, foram perseguidos demais e depois voltaram. Talvez se a invasão dos holandeses e a invasão dos franceses tivesse sido exitosa, nós hoje teríamos um Brasil completamente diferente, mais evangelicalizado do que catolicizado, e a gente teria também uma outra cultura. As diferenças seriam absurdas. Aqui mesmo, para nossa Maceió, Alagoas, nós tivemos as invasões holandesa e francesa, né? Francesa mormente, em Portugal, Marechal Deodoro, tanto que a Praia do Francês é reconhecida assim como uma das praias de aportamento dos navios, das naus francesas. Vocês imaginem se nós tivéssemos o berço da nossa cultura aqui em Alagoas, na província das Alagoas, na capitania das Alagoas, se nós fôssemos colonizados por franceses ao invés de portugueses. E a nossa Igreja Batista da Comunhão? Aí a nossa Igreja Batista da Comunhão surgiu há 13 anos atrás, porque os americanos que têm um amor muito grande por nosso país, nós fomos em 98, pastoreamos lá e conhecemos então a igreja da qual fizemos parte, e ao final de nossa estada de 5 anos, nós resolvemos retornar ao Brasil, e eles então nos ajudaram nos 3 primeiros anos da Igreja Batista da Comunhão. Nós fomos auxiliados financeiramente em termos de apoio de grupos que vieram de lá e nos ajudaram a reformar a primeira casa, logístico, de pessoal, de conhecimento, uma série de coisas. A Igreja Batista da Comunhão em Grapevine, no Texas, ela é a mãe da Igreja Batista da Comunhão daqui. E nós estávamos lá, pastoreando lá, e quando voltamos, então, eles nos ajudaram a começar a Igreja Batista da Comunhão aqui. E já se vão 13 anos. E o interessante é o seguinte, é que nós vamos, no próximo domingo, celebrar, esse é o nosso boletim, que eu passo às suas mãos, é um informativo semanal da igreja. Koinonia. Koinonia significa comunhão em grego. Então, o nosso Koinonia, ele está na próxima semana, nesse domingo, dia 22 de setembro, no número 500.
Interessante, não é isso? É, 500. No número 500. É. E nós temos um boletim especial para o número 500 e nós já vamos falar porque no domingo 29, nesse domingo agora, queridos, às 18h45 na Igreja Batista da Comunhão, vou dizer uma vez mais ali na João Davino 544, em frente ao Clube dos Sargentos, nós vamos fazer um culto muito especial. É o Outubro Rosa, esse pastor estará trajado com alguns acentos rosa, não é? Com algumas. Roberta está chegando, minha esposa chega quinta-feira, então ela vai me preparar devidamente. Mas nós vamos honrar as sobreviventes do câncer, dos cânceres, não é? Que são muitos os sobreviventes, e também vamos orar e interceder pelas famílias que perderam seus queridos para essa doença endêmica, epidêmica. Domingo no mundo agora. Inteiro. Esse domingo, dia 22, nós vamos ter às 19h30. Às 19h30. Não, às 18h45. 18h45. Como sempre, dia de domingo é esse mesmo horário. 18h45 todos os domingos. Mas a gente tem uma outra coisa. No dia 29, nós queremos convidar você, e junto com um quarteto maravilhoso de 5 homens evangélicos e muita música boa, nós vamos celebrar os 500 anos da Reforma num culto especial. Dia 28? Dia 29. Dia 29, domingo. O outro domingo. Então esse domingo agora, nós vamos interceder a Deus pelas famílias que perderam seus entes queridos para o câncer, vamos celebrar a vida dos que sobrevivem a essa doença horrível, vamos pregar sobre a cura divina e sobre o alento, o conforto divinos para aqueles que sofrem com o câncer. E no próximo domingo, então, no dia 29, nós vamos celebrar os 500 anos da Reforma. Pastor Lô, nós conversamos tanto que eu não cheguei a falar que você chegou há pouco tempo dos Estados Unidos, onde foi fazer um mestrado. É verdade. Nós fizemos um mestrado na área de aconselhamento pastoral e crescimento ministerial de igreja. Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero lhe oferecer uma revista nossa, que é a revista 3, da Revista Cultural Gente da Gente, que foi um lançamento muito bonito, e dizer a você que na próxima revista nós colocaremos algo da Igreja Batista da Comunhão. Que bom. Nós precisamos de boas ações como essa para reforçar e propagandear. A nossa cultura é maravilhosa aqui em Alagoas. Eu vou ler com muito carinho e já tenho as outras duas. Sim, a número 1, número 2, essa é a número 3. E já está no forno a número 4. Ótimo, se Deus nos permitir, nós faremos parte dela. Uma outra coisa que a nossa igreja está engajada agora é que agora no dia 8 nós recebemos a banda do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada para um culto cívico muito bonito. E naquela ocasião nós encerramos uma campanha de missões nacionais. Todos os batistas brasileiros se unindo para nós levantarmos fundos com ofertas, porque nenhuma igreja batista no Brasil recebe qualquer subvenção municipal, estadual ou federal. Nós mantemos as nossas estruturas eclesiásticas, o nosso culto, o nosso compromisso missionário, as nossas missões urbanas, o nosso evangelismo, sempre com a oferta voluntária dos membros e congregados das igrejas batistas. Mas nós temos um desafio maravilhoso. O desafio é esse. Nós tivemos essa entrega da minha oferta de missões. Vamos mostrar para a nossa câmera. Foi esse um envelope especial, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual ele escolheu pela sua herança. Jesus, transformação e vida foi o nosso moto para o ano 2017. Mas nós começamos algo que é uma coisa inédita. Juntamente com a Igreja do Farol e outras igrejas batistas em Maceió, nós estamos apoiando o início e já iniciamos a Cristolândia Maceió. O que é a Cristolândia Maceió? A Cristolândia Maceió é a resposta das igrejas batistas às cracolândias que assolam o nosso país. Nós já temos hoje uma casa alugada, também com o esforço comum das igrejas e de irmãos de igrejas batistas, aqui no bairro da Forene, na mesma rua do Ceasa, do outro lado, a última casa da rua. Se você passar lá, você projeto Cristolândia Maceió, de todas as igrejas batistas? Todas as igrejas batistas estão empenhadas. Então nós levantamos uma oferta, porque nós já temos 3 que estavam perambulando nas ruas, vítimas do crack, vítimas da maconha, da cocaína, da heroína e tudo que não presta. E essas 3 vidas já estão lá, desintoxicando, aprendendo a vontade de Deus para a vida deles, e nós cremos que nós vamos mudar a face das drogas, da face horrenda que as drogas estão
estão trazendo aqui para a nossa cidade. cidade. Que a fé sem realizações é um corpo morto, é um nada. Muito obrigada pela Deus sua presença. Abençoe. E se Lutero disse que o justo viverá da fé, a fé sem as obras é morta. Seja uma bênção, seja abençoado. Muito obrigada e até o próximo programa, porque o pastor Lon tem que voltar com mais 500 anos de Lutero, ou seja, da Reforma Protestante.